Especial Conexão. É lei. Os povos indígenas têm direito à educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue ou multilíngue e comunitária. A responsabilidade é do Ministério da Educação e os estados e municípios devem trabalhar para colocar este direito em prática. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil tem 3.345 escolas indígenas, quase 260 mil estudantes matriculados. Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas e a gente quer saber como anda a educação indígena no Brasil. Aqui no estúdio estão a Aline Pachamama, que é historiadora e fundadora da editora Pachamama, e a Gabriela dos Santos Barbosa, que é integrante do Núcleo de Estudos sobre Povos Indígenas e Educação da UERJ. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje, viu? Esse assunto é muito importante, Aline. Eu acho que eu estou bastante feliz de poder receber vocês aqui para poder ouvir de vocês sobre essa realidade, né? A gente está vivendo um tempo em que a pauta indígena está muito em voga e está cercada de muitas polêmicas, né? De muitas discussões. E aí eu queria começar te perguntando, assim, enquanto historiadora, enquanto doutora, né? O que você percebe quando a gente pensa na lei, né? A Lei 10.645, falei certo? 11.645. Ela é aplicada, por exemplo, você percebe que a cultura indígena, dos povos indígenas, ela é ensinada nas escolas? Saudações a Beijala, muita Como que gratidão. Eu tenho que responder? Pode falar saudações a Beijala. Saudações a Beijala, então. Chutepotê. E o que quer dizer? Boa luz para você. Boa luz, boa luz. Então, muito agradecida pelo momento. A 11.645, ela é lacunar, na verdade. Ela existe, mas ainda há uma grande necessidade de tantos professores não indígenas entenderem como ela pode ser aplicada e associada ao currículo escolar. E também esse olhar voltado muito mais especificamente para as escolas indígenas, que tem assim, uma grande carência de materiais didáticos, de materiais na língua daqueles povos, que eles possam se identificar, que as crianças se identifiquem com o material que está na escola. A gente está até vendo aí na tela, a lei determina ali que nos estabelecimentos de ensino fundamental, ensino médio, público e privados, torne-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Essa lei é de 96, né? A 11.645, a gente pega uma carona, digamos assim, né, nas conquistas do povo afro-brasileiro, e ela vem para trazer essa questão dos povos originários, que ela é de 2008, e ainda há uma necessidade grande de se falar sobre. Se existe a lei é porque já há uma lacuna sobre essa questão e ela não é ainda desenvolvida e executada como deveria ser. Eu falei errado, a lei é de 2008, viu? Agora, Aline, quando você diz que ela não está sendo executada da forma como ela deveria ser, quais são essas lacunas? Assim, elenca pra gente, por favor. Na questão da educação básica com professores não indígenas, ainda é muito marcado o 19 de abril como Dia do Índio, como só essa data em referência aos povos originários. Quando o 19 de abril não nos representa, ele tem uma história, ele tem um porquê, um motivo de ter sido eleito, né, pelo governo de Getúlio Vargas, lá em 1943, mas ele não representa uma luta, uma conquista, ele não tem a dimensão toda que os povos originários brasileiros têm. Então, essa lei ela vem para colocar realmente o ensino no currículo, que as crianças entendam esse currículo no dia a dia, porque é possível. Em todo o Brasil há grupos originários próximos às escolas, há história, às vezes, no próprio nome da cidade, que são nomes de povos originários e que as pessoas desconhecem essa história. É muito o que aconteceu na formulação da própria história, né? Ela foi encomendada no final do século XVIII, para que nós tivéssemos uma história a partir de um estudo de um alemão, não era brasileiro, um alemão, e que ficou sendo a história oficial, e essa história oficial exclui os povos originários, sim.
E, Gabriela, assim, a partir desse ponto de vista, né, quando ela fala, a Aline vai falando, vai fazendo muito sentido, porque eu tenho muita sensação de não sabe nada, né? O que vocês percebem, né? Vocês que observam e trabalham produzindo conteúdo e estudos sobre essa relação. Como que anda a educação indígena brasileira aí do ponto de vista das pessoas indígenas? Elas têm o direito delas garantido? Elas têm o direito delas garantido na Constituição, mas a gente tem um caminho muito longo a percorrer no sentido de colocar em prática aquilo que a Constituição assegura. E aí esse caminho, ele passa por, acima de tudo, legitimar a figura do indígena como um indivíduo constituinte da população brasileira. E o entendimento do que vem a ser um indígena, né? Porque a gente tem equívocos entre os nossos estudos. Uma coisa que a gente tem já bem alicerçada é a questão dos equívocos que existem em relação ao indígena. Os equívocos que a sociedade brasileira como um todo acaba cometendo em relação à figura do indígena. Eu posso te citar alguns, por exemplo, de que o indígena, todos os indígenas são iguais. E a gente está aqui com uma colega de uma etnia e eu trabalho, tenho uns 15 anos de experiência com uma etnia distinta. E que se nós sentarmos aqui, tivermos um tempo para nos debruçarmos sobre as características de cada uma, veremos que temos pontos de aproximação, principalmente a luta por assegurar os nossos direitos. Mas temos pontos que nos distanciam e que nos fazem grupos culturais distintos. Então, esse entendimento de que a gente tem etnias, grupos distintos, mais de 300, pelo último censo, mais de 300. Esse entendimento que a sociedade brasileira como um todo precisa ter. Outro, talvez o mais importante, é de que a cultura indígena, a cultura de um grupo indígena, como a cultura como o conhecimento, como o modo de ser e viver de qualquer grupo cultural, é dinâmico. Então, ainda existe no senso comum aquela ideia de que quem é o indígena? É aquele que vive nu na floresta, né? E essa visão, esse entendimento, de algum modo, ele legitima um passado. Mas a cultura indígena, assim como toda cultura é dinâmica. Então, eu pergunto a você que não é indígena, por que você não está vestida como a princesa Isabel? Exato, exatamente. Mas a sua cultura é dinâmica e na interação você mudou a sua maneira de se vestir. E aí, como é que a gente faz, na opinião de vocês, como é que a gente faz para, por exemplo, formar os professores? Na verdade, a pergunta que eu quero fazer é isso. Qual que é, hoje, o cenário de quem dá a aula dentro das escolas indígenas? A gente tem maioria de professores que são indígenas, ou minoria, e como que isso atrapalha ou ajuda na formação e na educação dessas pessoas? Queria começar pela Aline. Vou citar um exemplo, mas não vou aí me adentrar a questão de qual etnia. Então, um grupo formulou uma escola, construiu a escola por mais de 20 anos, né, um grupo étnico que eu visitei. A escola foi feita por eles e depois que a escola passou pelos cuidados do Estado, esses professores indígenas deveriam passar também uma seleção para serem professores dessa escola. E essa seleção era uma seleção para não indígenas e não para os indígenas. Então, os indígenas dessa escola, eles são professores substitutos, eles não são os professores efetivos, inclusive o diretor da escola não é indígena, mas a escola foi feita por indígenas. Uma questão é essa, se o Estado realmente vai cumprir com essa lei e respeitar. Outra questão é a ausência total da escola. Quando um amigo Craô ou Chavante, ele quer ingressar à universidade, primeiro ele tem que saber outro idioma, que é o português. Nenhuma das pessoas da região sabe falar o seu idioma, mas o indígena precisa ser bilíngue, porque todo indígena é bilíngue. Porque se ele não for bilíngue, ele não se comunica no seu próprio território. Então, essa é uma questão. E também o esclarecimento para os professores não indígenas, o espaço para esse professor indígena estar nessas discussões, ou mesmo o próprio indígena, com a sua sabedoria que nenhum diploma vai validar.
Existe, então, Gabriela, na sua opinião, aí dentro da academia ou então entre as autoridades, uma falta de respeito a esses conhecimentos, já que a Aline está se referindo? Sim, sem dúvida. A falta de respeito a esses conhecimentos, ela começa pelo desprezo, pela falta de espaço para que ele se manifeste, pelo silenciamento, por tornar invisível um grupo de pessoas tão grande. Então, acho que o desrespeito já começa por aí. Se você pensar também um outro aspecto que vai muito ao encontro com o que ela está falando, é a questão da formação não só dos professores, mas de todos que vão lidar com essa escola. A falta de uma política de formação, inclusive dos técnicos de secretaria, de gestores, que vão interagir com essa escola para respeitar a diversidade que essa escola tem que ter. A falta de uma continuidade, porque a falta da formação, ela passa, o indivíduo que não tem a formação, que não está sensibilizado para a causa, ele olha para a interrupção de processos como coisa natural. E a gente sabe que aí não é só na escola indígena, mas em qualquer situação, se você não tem continuidade, você não vai ter sucesso nunca. E aí, falando um pouco sobre os professores, eu queria mostrar agora uma prática de ensino que preserva a tradição indígena. Esse material que a gente vai assistir foi produzido pela Universidade Estadual Paulista e mostra as reflexões de professores e professoras para lidar com a educação diferenciada nessa escola indígena. Olha só. A gente está sem o áudio, mas é muito interessante porque a gente vai ver aí dois professores falando sobre o ensino da história, até tem a ver com a sua área, né? Da história para esses alunos e como que é importante levar em consideração a própria história antes de ensinar a outra história, né? E eu achei super legal essa fala dela. Será que a gente já consegue mostrar? Senão a gente pode passar para outro ponto aqui. Dá para a gente ver? Vamos ver? Então, muitas coisas ainda se pensa, está se construindo, se vendo, conversando, refletindo qual é a melhor maneira da escola lidar com essa situação de educação diferenciada, né? No contexto cultural, no contexto diferenciado, de fato, a disciplina história, né, é muito especial, assim, porque a partir dela você vai desenvolver conhecimentos com os alunos, com as séries iniciais, com os maiores, visando a valorização da sua própria história, né? Essa é a prioridade. Primeiro eles têm que entender tudo sobre a sua cultura, de onde que ela é, né? Então, depois é ensinado o conteúdo muitas vezes que está nos livros. E aí, na opinião de vocês, precisa ser dessa forma mesmo para preservar a cultura e não deixar esquecer mesmo, né? Acredito que ensina primeiro aqui a sua história e depois aprende a outra história, Aline? Seria muito bom se a nossa história oficial fosse essa. Que a gente entenda que há uma história na terra, há uma história na memória dessas pessoas e essa história constitui o nosso país. Essa história oficial, como eu mencionei antes, ela foi encomendada e ela tem um olhar do outro. É um olhar de fora sobre o nosso próprio país. As crianças, tanto as indígenas quanto as não indígenas, têm o direito de saber sobre a sua terra, sobre a sua localidade, sobre o nome das suas árvores, sobre os pássaros. Isso faz parte da história de um local. Isso faz toda a diferença para uma comunidade. Tanto os indígenas quanto não indígenas ganham muito com isso. Há de se repensar talvez até no currículo, por que não? Quando eu falo assim, o termo índio não é o correto ser usado, as pessoas falam, professor, e o que eu falo? Você poderia falar povo originário, me chama de puri. Porque a gente começa por, você quer mudar uma coisa de 500 anos? Sim. Sim, que a gente quer mudar. Ótimo, ótimo essa fala. A gente quer mudar sim, tem que mudar, né? Com certeza. Maravilhoso. E olha só, isso que você está dizendo, eu acho que encontra um pouco com uma coisa que vocês duas disseram na apuração, que falando sobre as pessoas indígenas que vão para as universidades. E eu queria ouvir da sua opinião, Gabriela. O que a universidade ganha e o que a pessoa indígena ganha nessa troca de saberes? Pois é.
A troca de saberes, em qualquer circunstância, e não precisa ser só na universidade, não. Em qualquer circunstância onde há uma troca legítima de saber, né, sem que haja uma hierarquia, sem que um saber se sobreponha sobre outro, todos ganham. Todos ganham porque aí a gente pode, né, construir novos saberes a partir dos saberes já em troca. E no caso da licenciatura, dos cursos de licenciatura, de pedagogia, onde eu atuo, e a gente vem entrando em contato com os Guarani e fazendo a ponte dos estudantes de licenciatura com os grupos indígenas, o que eu tenho observado é que assim, os Guarani, nosso caso específico de trabalho com os Guarani, eles também já estudado e registrado, eles têm uma pedagogia própria. A pedagogia Guarani, conhecer a pedagogia Guarani, contribui bastante. Não é para que eu esteja formando só professores indígenas, não. Elementos daquela pedagogia Guarani podem ser bastante funcionais na escola não indígena. Então, por exemplo, o apelo que a pedagogia Guarani faz ao desenho, a multiplicidade de linguagens, é uma questão que, implementada nas escolas não indígenas, pode favorecer bastante o processo de ensino-aprendizagem. O apelo à repetição, mas uma repetição inteligente, não aquela repetição mecanizada, bem específico da pedagogia Guarani. Meus alunos, licenciandos em matemática, por exemplo, têm entrado em contato com esses processos, têm incorporado e ressignificado nas escolas não indígenas e têm tido sucesso. Então, é uma troca de conhecimento, de saberes. Se a gente contribui para eles, eu vou lhe dizer assim, eu não me sinto à vontade de te dizer se eu contribuo e como eu contribuo para a educação indígena. Eu acho que quem vai te dizer isso são os indígenas que nos procuram, que eu tenho a felicidade de ser procurada por eles. Mas que eles contribuem para a minha prática como professora universitária, como formadora de professores dos anos iniciais, de professores de matemática. Eu ouço de alunos que frequentam as aldeias comigo, eu ouço de alunos assim, nossa professora, precisamos vir aqui para entender alguma coisa que a gente vai poder usar na escola não indígena, principalmente de periferia. Ou seja, onde você tem grupo silenciado, e aí você não tem grupo silenciado só dos grupos indígenas, mas onde você tem grupo silenciado, onde você tem cultura, né, abafada, que não pode se manifestar, você pode muitas vezes estar incorporando elementos da pedagogia Guarani que eu aponto como um caminho de sucesso. Tem potência, então, né? E aí, você trouxe esse exemplo da Guarani, eu queria trazer mais um exemplo agora, que é um trecho de um documentário que se chama Aldeia do Saber. Ele mostra a escola dos Tapebas, que fica em Caucaia, que é na região metropolitana de Fortaleza. E essa unidade tem uma sede própria, oferece ensino infantil fundamental e eles preservam os costumes indígenas por lá tranquilamente. As aulas têm contato com a natureza, tem manutenção de rituais e educação física que é voltada para as atividades da tribo, né? E é muito interessante assistir esse documentário inteiro, tá na internet, mas a gente vai ver agora um trechinho contando como que essa escola foi montada, graças ao esforço aí dos moradores de lá. Veja só. Na época foi uma necessidade, assim, a gente está quase na extremidade da terra indígena, né? E ter uma escola indígena diferenciada, ela foi meio que necessidade, né? Porque a juventude, como posso dar exemplo do meu irmão, que é uma liderança indígena, da minha irmã, de primos que estudavam nas escolas convencionais junto com os brancos, né? Passavam por preconceito, né? E desde relação ao preconceito na sala de aula, nós fomos obrigados a criar uma escola diferenciada aqui. E eu sofria muito preconceito de ser chamado de carniceiro, a come uruá. E isso me levou muito a... Eu estudava de manhã e à tarde eu vinha para essa escola, né? Não tinha a minha série porque eu já estava um pouco mais avançada, mas eu estudava de manhã e vinha para a escola à tarde, porque eu gostava disso. Na época, nossos alunos eles sofriam discriminação pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de vestir. Na época, houve discriminação pelo cabelo de um aluno da escola, que na época era lá da Escola do Trilho,
né? Eles queriam cortar o cabelo do menino à força, então, assim, a gente queria uma escola que não mudasse o jeito do aluno ser, do seu jeito de ser. Antes da escola, antes da década de 90, basicamente, a gente tinha comunidades indígenas muito desagregadas e poucas delas conseguindo se encontrar, inclusive, para a recuperação, para fortalecimento das suas práticas culturais. Embora os rituais indígenas, na memória dos mais antigos, dos nossos troncos velhos, sempre se coloca que os rituais sempre foram realizados, escondidos, em lugar mais separado. Não era todo mundo que praticava os rituais, o artesanato, as histórias. E isso a gente pôde sistematizar, pôde organizar, pôde disseminar com mais força a partir da criação das escolas indígenas. E eu achei muito legal essa fala final, quando ele diz que a escola foi esse motor, porque dá muita sensação de que as pessoas começaram a sentir orgulho da cultura e não esconder mais o que faziam, Aline. A escola tem essa potência? A escola, ela é aberta, ela é uma possibilidade, ela é um movimento. E aí a integração total dos povos nesse movimento. Você vê que a escola foi formulada por eles, foi erguida por eles, foi pensada por eles, dentro daquela realidade. E a escola é isso, ela deveria não ter realmente muros. Né? Todas as escolas que tivessem esse propósito. E aí, como é que aconteceu para você chegar no ponto de criar uma editora? Porque aí eu acho que cai um pouco com esse dado que eu vou dar. Vamos falar agora um pouco dos desafios da escola indígena. Segundo o Ministério da Educação, são 3.077 escolas indígenas que não têm biblioteca, mais de 3.000 não têm banda larga e 1.500 não utilizam material didático específico. Isso é muito importante, né? Você ter um material didático na sua própria língua, por exemplo. O Ministério da Educação informou que trabalha atualmente na construção de 50 escolas indígenas e, ao todo, 3.288 escolas estão localizadas em áreas rurais, 57 em áreas urbanas. E aí a gente chega aqui na sua história, né? Você chega resolvendo uma questão quando a gente fala, por exemplo, de material didático, né? A editora começa com essa minha inquietação de trazer a história da minha mãe, da minha etnia, para a história oficial, digamos assim, nessa violência simbólica que a gente ainda vive, uma violência física e simbólica também, do nosso apagamento. Então, quando você publica e você coloca a palavra escrita registrada, ela também é um território de luta. Sim. Quando eu tento aí abrir esse caminho, né, com essa possibilidade de trazer livros polilingües, que as crianças indígenas se sintam representadas, que os povos originários se sintam representados desse material, com todo o primeiro processo, ele foi todo feito no pano, pensando muito no respeito que nós temos com a palavra. E ele está em português, quer dizer, está em Guarani, Puri e em português, isso? Esse está em Guarani, que é do tronco Tupi, também para explicar um pouco que nós temos troncos linguísticos, e daí essas 275 línguas, elas são de 2 troncos que são conhecidos, mas existem outros. E o Chavante, que mostra aí o Macro-G e também algumas palavras no Puri, que mostra um outro tronco. E a ideia é a gente, no site, conseguir gravar os trechos no Guarani para as pessoas ouvirem, para as crianças escutarem. E essas bonequinhas aqui entram em qual parte do processo? É um trabalho da minha mãe, né, do nosso povo Puri, que ela é um trabalho de minha bisavó, de minha avó, de fazer bonecos com paina, uma árvore que solta uma espécie de algodão. E a gente começou a fazer primeiro esses bonecos, né, porque ele é o originário que não traz arco e flecha, mas ele traz a sua história, a sua memória e as suas referências, né? Então a gente fala que o Tainô é esse originário, e ele foi com a venda dele que nós conseguimos publicar o primeiro livro. E nós começamos sem recurso, nós ainda estamos nessa esfera de luta. A gente está bem no final, Gabriela, mas esse tipo de iniciativa mostra aí mais uma força do povo indígena, né? A gente vê mais uma forma de lutar, né? E assim, é inspirador, Aline. Muito obrigada, viu? É mais uma forma de lutar, né, Gabriela? É mais uma forma de lutar, e o que eu acho muito importante a gente aproveitar o dia de hoje para falar é que, assim, a luta é constante.
é antiga e muitas vezes ela é silenciosa, mas ela nunca deixou de acontecer. Com certeza. Eu quero lamentar que os nossos 25 minutos acabaram, mas agradecer muito porque vocês estiveram aqui. Muito obrigada, viu? Foi um aprendizado muito grande. Eu espero que você em casa também tenha aprendido muito. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo, obrigada e até a próxima.